Olá, tudo bem? Sou o professor Márcio Risselli. Estamos mais uma vez aqui de volta para dar continuidade à nossa sequência de aulas sobre o Word 2013. Nessa aula aqui vamos ver formatação de texto e entender também a questão de salvar e salvar como, ok? Então aqui em formatação de texto tem um conceito aqui onde diz que formatação de texto é a etapa da preparação do texto que inclui a organização visual, realce e estrutura. Na formatação se escolhe o tipo de letra, tamanho, estilo, cor, espaçamento, posição vertical do texto e adição de efeitos tais como sublinhado. Pode também controlar o espaçamento e avanço, adicionar marcas e números, bem como definir o alinhamento. Então, formatação podemos dizer assim que é mudar, alterar as características do texto, aplicando efeitos, espaçamentos, tudo isso que a gente acabou de ver agora no nosso conceito. Então vamos à prática. Vamos usar aquele mesmo texto que a gente viu na aula passada, arquivos e pastas. E para formatar o nosso texto, temos que selecionar. Se você perdeu essa aula, assista a nossa aula sobre seleção de texto, para que você possa acompanhar essa com um aproveitamento melhor. Então vamos fazer o seguinte, vou selecionar aqui o título do nosso texto, arquivos e pastas, ok? Selecionei. Explicar para você uma coisa, essa caixinha que aparece aqui sempre que você seleciona, é uma caixa aqui com alguns comandos de formatação rápida. Algumas formatações, alguns comandos que eu vou ter aqui no meu grupo fonte e parágrafo, você também tem nessa caixinha aqui que aparece. Como eu distanciei um pouco o ponteiro aqui, ela desapareceu, mas depois a gente vê um pouquinho mais sobre ela. Então eu vou usar aqui o grupo fonte e o grupo parágrafo, alguns comandos aqui para a gente começar a dar formas ao nosso texto. Já expliquei que ao você posicionar o ponteiro em cima de cada comando, cada botão aqui, ele vai dar o nome do botão e algumas explicações para que serve. Então vamos começar aqui com a fonte. E já diz aqui na descrição, selecione uma nova fonte para o seu texto. Então nós vamos alterar a fonte, o tipo de fonte do nosso texto. Eu vou clicar aqui nesse pino, ok? Então vai aparecer para você aí essas opções. Nós temos todas as fontes catalogadas em ordem alfabética aqui. As fontes que você vai usando recentemente, ele vai registrando aqui. E eu posso me locomover aqui, ó, de várias maneiras nessa caixa de tipo de fontes. Eu tenho aqui na minha lateral direita uma barra de rolagem, onde eu posso me locomover da seguinte forma. Eu posso clicar aqui nesse pino que aponta para baixo, ó, vou clicando, ou nesse pino que aponta para cima, ou eu posso clicar aqui nessa barra e praticar o clique e arraste. Clico, seguro e arrasto, e assim eu me locomovo de maneira mais rápida para achar a fonte desejada. Uma outra forma também é você posicionar o ponteiro aqui na caixa e utilizar a roda do seu mouse, ok? Você vai rolando aí a roda do seu mouse e você vai se locomovendo aí entre as suas fontes e escolher o tipo de fonte que mais lhe agradar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou escolher aqui uma fonte chamada Lucida Console. Como o nosso texto não está centralizado, eu posso mostrar isso para você em outro momento. A partir do momento que você vai passando o ponteiro do mouse por cima das fontes, ele vai mostrando uma prévia de como vai ficar. Então, como a caixa aqui ficou na frente, né, do nosso título, então não dá para ver muito bem, mas quando eu centralizar eu mostro para vocês. Então vamos escolher aqui, ó, a fonte Lucida Console, cliquei, marquei. Pode perceber que o tipo da fonte mudou e repare que também aqui na caixa da fonte vai ficar registrada a fonte que você escolheu. Uma outra forma também de você mudar o tipo da fonte é, de repente, se você tem o nome da fonte decorado, então você não precisa clicar no pino e ficar procurando. Você simplesmente clica aqui dentro da caixa e digita a fonte. Por exemplo, tem uma fonte chamada Verdana, então se eu já sei de cabeça, eu vou começar a digitar aqui, ó, e automaticamente, repare que ele já me dá o nome da fonte. Se eu pressionar a tecla Enter no meu teclado, ó, ele já me confirma e eu já escolhi a fonte aí Verdana. Então você tem essas duas opções aí para escolher o tipo de fonte. Então escolhi o tipo de fonte, vamos agora para o tamanho da fonte.
Vou clicar aqui no pino e você vai ter aí os tamanhos. Agora sim eu posso visualizar aqui a prévia, ó. Vou passando o ponteiro em cima dos números e você pode perceber que ele vai me mostrando aqui atrás uma prévia de como vai ficar o tamanho. O tamanho máximo não é 72, ok? Aqui pode-se fazer o mesmo processo que eu expliquei aqui. Você pode clicar aqui dentro e digitar um número, por exemplo, 75, 80, 90. Você pode fazer isso, não são só esses números aqui que você pode utilizar não. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher aqui o tamanho 16, ok? Então vamos clicar aqui, ó, marquei tamanho 16. Repare que vai ficar registrado aqui no tamanho da fonte o número que você escolheu e voltando aqui também a fonte, não é? Então eu escolhi a fonte, tamanho e a gente vai aqui para essas opções aqui que são os estilos. Eu tenho 3 estilos aqui, ó, negrito, itálico e sublinhado. O estilo negrito ele vai deixar o seu texto em evidência, né? Uma cor mais forte. O estilo itálico ele vai deixar o seu texto levemente deitado para a direita. E o sublinhado, você vai sublinhar o seu texto ou a parte do texto que você selecionou. E nós podemos aqui também escolher um estilo de sublinhado. Então para essa formatação aqui eu vou escolher o estilo negrito. Então eu vou clicar, ó, e vou escolher sublinhado. Repare que quando você marca a opção, ela vai ficar destacada aqui. E se eu quiser desmarcar, é só eu clicar novamente em cima, ó. Cliquei e desmarquei as opções. Então vou marcar aqui novamente, negrito e sublinhado. Gosto de repetir para mostrar para você que tudo que você vai fazendo vai ficando registrado. Nós escolhemos aqui a fonte Verdana, tamanho 16, estilo negrito e sublinhado. E ainda no grupo fonte, vamos escolher aqui, ó, a cor da nossa fonte. Repare que ao lado da cor da fonte você vai ter um pino para você acessar outras cores. E existe uma diferença entre ambos os botões. Essa cor aqui que está mostrando o amarelo, se eu clicar em cima desse botão aqui, ele vai aplicar automaticamente a cor que está mostrando aqui, no caso amarela. Mas como eu falei agora há pouco, para você acessar cores diferentes, vamos clicar aqui no pino, ó, de cor da fonte. E aí você tem aqui diversas cores. Ao passar o ponteiro em cima das cores, repare que ele mostra uma prévia de como vai ficar, ó. Ok? Então você pode escolher dentre essas cores aqui. Não está satisfeito com essas cores, você tem aqui a opção de mais cores, ó. Eu vou clicar aqui e você vai acessar aqui a opção de mais cores, onde você vai ter 2 guias, padrão e personalizar. Na guia padrão você tem aqui essas cores onde você pode escolher. Aqui ele me mostra, ó, a nova cor que eu estou escolhendo e a cor atual que estava o meu texto. Se de repente você não gostou dessas cores aqui ainda, aí você pode clicar aqui na guia personalizar e você tem a possibilidade aqui de milhões de cores. Você pode personalizar a sua cor da seguinte maneira: eu clico aqui nessa opção, seguro o clique e arrasto e você pode perceber lá que onde diz nova, na nova cor, ele vai mostrando a cor que eu vou passando aqui em cima, ó. Vamos supor que eu quero esse tom aqui. Então, além de eu escolher o tom, aqui nessa opção aqui, ó, eu tenho a possibilidade de deixar a cor mais clara se eu arrastar esse pino para cima e deixar a cor mais escura se eu arrastar ele para baixo. Vamos fazer aqui o teste, ó. Cliquei, segurei, arrastei. Então eu escureço aqui mais a cor e também posso clarear. Então você tem aí uma infinidade de possibilidades para a cor desejada. Então eu vou deixar aqui nesse ponto, clico em OK, já apliquei minha cor. E agora no grupo parágrafo nós vamos alinhar o nosso título. Eu tenho 4 comandos aqui, 4 botões de alinhamento, ó. Alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita e justificar. Como se trata de um título, então eu vou deixar esse título aqui no centro. Eu vou escolher o alinhamento aqui, ó, centralizar. Cliquei, perceba que automaticamente o nosso título aí ficou bem no centro. Vou tirar aqui a seleção
e você já pode perceber como ficou a formatação do nosso título. Repare também que tudo que você fez aqui no grupo fonte e parágrafo ficou registrado, ó. Repetindo mais uma vez: fonte Verdana, tamanho 16, estilo negrito e sublinhado, a cor que nós criamos aqui e o alinhamento. Caso você queira fazer outras alterações nesse título aí, temos que selecionar novamente. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra possibilidade. Vou selecionar aqui o nosso título e nós temos uma opção aqui chamada efeitos de texto e tipografia. É muito interessante, parece com os efeitos do WordArt. Eu vou clicar aqui no pino, ó, e você tem essas possibilidades aqui. É o mesmo processo. Ao você posicionar o ponteiro em cima e ele vai mostrar uma prévia de como vai ficar. Então de repente eu quero escolher aqui, ó, essa opção aqui. E ao você deixar o ponteiro parado, ele também vai mostrar a opção que você está escolhendo aí: preenchimento branco, contorno, ênfase 2, sombra rígida, ênfase 2. Então eu vou marcar aqui, ó, cliquei, marquei, vou tirar a seleção do texto e você tem aqui essa possibilidade. Ainda tem outras, ok? Vou selecionar mais uma vez aqui, vamos aqui em efeitos de texto e você tem aqui uma opção de sombra, onde você pode colocar sombra. Temos também reflexo, podemos deixar aqui o nosso texto com reflexo e também brilho. Posso trocar a cor aqui do brilho do nosso texto. Então eu vou colocar aqui um reflexo. Então eu vou escolher aqui, ó, essa opção de reflexo. Você pode perceber, vou tirar a seleção mais uma vez. Ficou aqui, ó, um efeito interessante, que dependendo do tipo do texto que você vai fazer aí, dá um toque bem interessante. Então aqui, ó, em efeitos de texto e tipografia, é só você explorar aquelas opções que eu mostrei para você e você vai vendo aquela que se encaixa melhor. Vamos selecionar aqui o nosso título novamente. Eu mostrei para você aqui o estilo sublinhado e você pode também escolher o tipo de sublinhado clicando nesse pino aqui, ó. Então eu tenho aqui o sublinhado normal e aí você tem sublinhado duplo, pontilhado, enfim, você vai escolher aqui o seu estilo de sublinhado. Então vamos marcar esse aqui, ó. Vou tirar a seleção, tá aqui um sublinhado já um pouco diferente. Eu também posso alterar o tamanho do meu texto da seguinte maneira: vou selecionar mais uma vez, nós temos aqui a opção do tamanho da fonte e você tem aqui ao lado mais dois comandos aqui, ó: aumentar o tamanho da fonte, diminuir o tamanho da fonte. Então se eu clicar aqui em aumentar o tamanho da fonte, ó, vou clicando, ele vai aumentando aqui automaticamente para mim. Se eu for clicando aqui em reduzir o tamanho da fonte, ele vai reduzindo aqui. Então quando chegar no ponto que você acha que está mais ou menos legal, você deixa aí configurado. Então essa é uma maneira rápida. De repente você quer ganhar um pouco mais de tempo, você pode escolher aqui o tamanho por essas duas opções aqui. Vou tirar a seleção aqui do meu título. Dispensa eu fazer uma outra formatação aqui nos parágrafos e repetir aquela mesma coisa que acabei de fazer aqui, não é? Quero mostrar outras opções aqui na questão de formatação. Você tem também aqui dentro das formatações, aqui no grupo fonte, uma opçãozinha aqui que fica bem pertinho, vizinho à cor da fonte, né? Essa opção aqui, ó, cor do realce do texto. Eu não sei quanto a vocês, mas eu só gosto de ler com aquela caneta lá de destacar texto, né? Eu gosto de destacar as partes do texto que eu acho interessante. Então aqui no Word você pode fazer isso também. Essa ferramenta aqui ela serve exatamente para isso. Você pode destacar o seu texto de duas formas. Ou você seleciona a parte do texto que você quer destacar e marca aqui a opção do realce, ou então você marca primeiro o realce e vai passando por cima do texto que você quer destacar. Vamos fazer as duas opções? Vamos lá. Vou começar aqui, ó. Cliquei em cima de cor de realce do texto, ó, e perceba que quando eu coloco o ponteiro no texto, ele vai ficar nesse formato aqui, ó, daquela canetinha de realce. Então vamos supor que eu achei interessante aqui essa parte final aqui do parágrafo, começando em seu computador e terminando aqui em ícone. Então eu faço isso, ó, clico, seguro
arrasto e vou passando o realce aqui em cima, soltei o clique e o meu texto ficou realçado. Vamos fazer da outra maneira? Deixa eu desmarcar aqui a opção. A outra forma de você fazer é a seguinte: você pode selecionar primeiro. Eu vou pegar a seleção aqui, ó. É por isso que as pessoas tal, e vou aqui até convencional. Eu posso selecionar o texto primeiro e depois marcar o realce. E além dessa cor aqui, eu posso escolher outras cores aqui, ó. Cor do realce do texto. Eu tenho outras cores para eu realçar o meu texto. Então perceba que ao passar o ponteiro em cima, ó, como eu selecionei o texto, já vai mostrando aí uma prévia de como vai ficar. Então eu vou escolher essa cor aqui, cliquei em cima e ele já automaticamente realçou e tirou a seleção que eu fiz. Então essa é uma maneira interessante da gente deixar em evidência as partes do texto que a gente achou interessante, né? Deixar destacado aí. Outro recurso interessante que eu posso usar na formatação do meu texto é a opção de espaçamento de linha e parágrafo. Esse espaçamento entre linhas é muito interessante e dependendo da produção do texto que você está desenvolvendo, por exemplo, algumas monografias, alguns textos, ele já vem com alguns parâmetros de espaçamento, onde você pode escolher facilmente aqui em espaçamento de linha e parágrafo. Vamos selecionar aqui o nosso texto inteiro, só são 3 parágrafos, né? Então selecionei aqui, ó, vou em espaçamento de linha e parágrafo, cliquei aqui e o espaçamento que eu estou usando aqui é 1,15. Então eu tenho aqui as opções de espaçamento, ó. Perceba que ele vai aqui dando um distanciamento entre as linhas do seu parágrafo. Então dependendo do texto aí você pode escolher algumas dessas opções de espaçamento. Vou deixar aqui marcado 1,15 como está. Aliás, vamos deixar aqui 1,5, ó. Então marquei aqui. Você já pode perceber, vou tirar a seleção do meu texto, ele ficou aqui com um pouco mais de espaço entre as linhas dos parágrafos. Então é isso, essa parte de formatação fica a critério de cada um. Reveja a aula mais uma vez para que você possa aprimorar aí suas técnicas de formatação. E agora a gente vai concluir essa aula salvando esse texto. Esse comando salvar é o comando que me possibilita guardar esse texto aqui no meu computador. Então para a gente salvar, vamos acessar aqui o menu arquivo e eu tenho aqui, ó, duas opções, salvar e salvar como. Qual a diferença entre essas duas opções? Vamos por partes, preste atenção. Se eu produzir esse texto agora, eu não tinha ele salvo no meu computador, eu abri o Word, digitei e ainda não tenho ele guardado no meu computador. Então se eu clicar em salvar ou salvar como, você vai ser levado para aquela outra etapa lá, onde a gente vai ver daqui a pouquinho, onde você coloca, escolhe o local onde você vai salvar, dá o nome do arquivo e tal. Agora, se de repente esse texto que eu estou trabalhando, ele já foi salvo, como é o meu caso aqui, aí já tem uma diferença. Se eu clicar em salvar, eu vou salvar essas alterações que eu acabei de fazer nessa aula de formatação de texto. Se eu clicar em salvar como, eu vou salvar esse texto como uma outra cópia, inclusive com outro formato se eu quiser, com outro nome, e assim esse texto original que eu estava trabalhando agora vai ficar preservado, ele não vai ser alterado, ele vai ser salvo como um outro arquivo, ok? Então a diferença básica é essa. Então já que esse texto que eu produzi aqui, ele já foi salvo, eu vou mostrar para vocês a questão de salvar como. Eu não vou salvar as alterações, para mim explicar para você a questão de escolher o local onde você quer guardar o seu texto, também o nome do arquivo, enfim. Então eu vou clicar aqui em salvar como, e aí você tem as opções, salvar no OneDrive e também no computador. Aqui ele já me dá algumas pastas recentes. Caso eu não tenha aqui a pasta que eu quero salvar, eu vou aqui em procurar. Então já está marcado aqui a opção computador, indicando que você vai salvar no seu computador local. Então eu vou aqui, ó, procurar, vou ser levado aqui para esse local onde eu vou escolher onde quero salvar o meu texto. Então aqui nessa lateral aqui, esquerda, você tem as principais pastas do sistema, onde você pode escolher uma pasta, um local para salvar o seu texto. A pasta que ele está me indicando aqui no momento, ó, é a área de trabalho.
Isso indica que se eu clicar aqui em salvar, eu vou salvar esse texto na área de trabalho. Não é o que eu quero. Até porque o meu texto original, ó, ele já foi salvo na área de trabalho, tá aparecendo aqui. Então eu vou salvar ele em outro local. Vou salvar aqui na pasta documentos. Cliquei na pasta documentos e pronto, defini a pasta onde eu vou salvar o meu arquivo. Em seguida, ao definir a pasta aqui, você tem aqui o nome do arquivo. Ele vai estar com o nome arquivos e pastas, mas você pode substituir esse nome, ok? Eu vou clicar aqui após o nome e você percebe que ele seleciona todo o título do arquivo aí. E você agora dá um novo nome. Por exemplo, eu vou salvar aqui com o nome formatação de texto. Ok, já dei o nome ao meu arquivo, já sei que eu vou salvar ele na pasta documentos, então eu vou aqui, ó, salvar. E pronto, o meu texto foi salvo. Perceba que aqui em cima na barra de título, ó, vai aparecer o nome que você salvou, formatação de texto. E assim o nosso texto foi salvo dentro de documentos com o nome formatação de texto. Vamos conferir? Eu vou fechar aqui o Word. Fechei o Word. Vou aqui na minha pasta principal aulas, dou um clique duplo. Eu tenho aqui duas opções. Eu posso acessar documentos aqui nas minhas pastas principais do sistema, ou também acessar aqui, ó, dando um clique duplo na pasta de documentos. Então eu vou dar aqui um clique duplo em documentos e você já encontra logo aqui o arquivo, ó, formatação de texto. Então cliquei duas vezes em cima, ó, vou abrir aquele arquivo que a gente acabou de salvar. Então essa foi a nossa aula de formatação de texto e a diferença aí entre salvar e salvar como. Se você gostou, deixa o seu comentário aí na descrição do vídeo, curta a nossa página no Facebook e não esquece de deixar o seu comentário de incentivo, é muito importante para nós. Um abraço especial e até a nossa próxima aula, onde vamos ver recuo de parágrafo. Um abraço especial, fica com Deus e até a nossa próxima aula.